Olá pessoal, aqui é o professor Isaac Rossetti da UFPR Palotina e hoje nós vamos dar continuidade à nossa série de vídeos, a aula número 5. Vamos começar a falar um pouquinho de alcanos e uma breve introdução sobre análise conformacional. Lembrando, gente, que para entender melhor análise conformacional tem um capítulo inteiro no livro de Química Orgânica do Solomons, que, se eu não me engano, é o capítulo número 4. Ok? Para entender primeiro a análise conformacional, é preciso entender algumas propriedades dos alcanos, porque nós vamos começar com ele a explicação da análise conformacional. Então, nós vamos fazer algumas relações de estrutura e propriedades dos alcanos, certo? Bom, os alcanos eles apresentam um ponto de fusão e ebulição muito baixos e que aumentam com o número de átomos de carbono na cadeia. Ou seja, quanto maior a molécula de alcano, maior é o ponto de fusão e o ponto de ebulição. Faz sentido, né? Esses pontos de fusão e ebulição eles são determinados pelas forças que mantêm as moléculas unidas. Geralmente são forças intermoleculares, basicamente forças do tipo de Van der Waals ou forças de London, né, que são a formação de dipolos temporários, né? Nós vimos a formação de dipolos, vocês devem ter visto lá em Química Geral. Então, quando a gente compara os valores de ponto de ebulição e ponto de fusão para os alcanos, aqui nós estamos comparando alcanos que variam de 1 a 10 átomos de carbono, né? Esses dados foi pegado no handbook. Então nós temos aqui um alcano mais simples, que é o metano, com 2 átomos de carbono etano, com 3 propano, 4 butano, que vocês já viram nessas regras de nomenclatura, met, et, prop e but. Olha que interessante, nós podemos observar aqui que o ponto de ebulição do metano ele é 164 graus negativos e o ponto de fusão menos 182 graus negativos. O que isso significa? Quer dizer que para solidificar metano nós precisamos chegar nessa temperatura. Com o aumento do peso, do número de carbono e consequentemente do peso molecular, nós também aumentamos a temperatura de fusão e a temperatura de ebulição. É interessante notar que até o 10º carbono aqui, ó, 10º alcano com 10 carbonos, o ponto de fusão ainda é negativo, menos 30, né? Então, ou seja, e o ponto de ebulição é 174 graus, então quer dizer que na temperatura ambiente ele é líquido, né? O pentano ele é bem interessante porque o ponto de ebulição dele é de 36 graus, então numa temperatura de aproximadamente 25 graus ele é líquido. Só que se a gente tiver um dia muito quente, com temperaturas acima de 36 graus, ele pode ebulir, ou seja, um frasco de pentano, se a gente deixar aberto, ele pode, entre aspas, começar a ferver, né, entrar em ebulição. Bom, os alcanos e cicloalcanos, eles são os hidrocarbonetos mais simples, ou seja, só tem ligações carbono-carbono simples, carbono do tipo hibridação carbono do tipo sp3. Nós também temos os hidrocarbonetos que são os alcenos e os alcinos, né? Os alcenos têm uma dupla ligação e os alcinos contêm uma tripla ligação. Bom, falando dos alcanos e dos cicloalcanos, os alcanos que não são cíclicos, né? Como esse exemplo aqui, o hexano, eles sempre vão seguir essa fórmula aqui, CnH2n mais 2, onde n sempre é um número inteiro, acima de 1 para cima. Então, se o n for 1, aqui significa que temos um carbono, 2 vezes 1, 2, mais 2, 4. Então, fica CH4, que seria o metano. Se o n for 6, no caso do hexano aqui, C6, H2 vezes 6, 12, mais 2, que dá 14. Então, chegamos no
hexano, C6H14. No caso dos cicloalcanos, eles perdem esse mais 2 na fórmula, né, levando a essa fórmula aqui, né? Então, lembrando que o N sempre é um número inteiro. No caso do ciclo hexano, se o N for 6, né, 6 átomos de carbono aqui, C6H2 vezes 6, 12. Então, nós chegamos na fórmula do ciclo hexano, que é C6H12. Onde que são essas fontes de alcanos e cicloalcanos? Basicamente, é do petróleo, tá? É a fonte primária de alcanos. Mas também lá tem muitos compostos aromáticos e bastante compostos que contêm oxigênio, nitrogênio e enxofre em suas composições. O refinamento do petróleo basicamente é feito por um processo de destilação fracionada, em que a primeira parte do refino do petróleo. E esses componentes são separados baseados em suas volatilidades. Só que não é muito simples fazer separação de compostos do petróleo, porque, olha, em temperaturas até 200 graus, existem mais de 500 compostos diferentes. Se a gente for fazer uma média aqui, basicamente existem mais de 2 compostos a cada grau Celsius de temperatura. Então ele é muito complexo, uma mistura muito complexa para fazer uma separação para obter moléculas extremamente puras. No exemplo da gasolina, nós temos o isooctano, né, também conhecido como 2,2,4-trimetilpentano, com a fórmula molecular C12H18. Tá? Ele é conhecido como a octanagem da gasolina, que vocês já devem ter ouvido falar. Quanto maior o teor de octanagem de uma gasolina, melhor é a qualidade dessa gasolina. E essa octanagem é medida de acordo com a quantidade, a presença dessa molécula aqui que nós conhecemos como isooctano. Ele é o padrão de qualidade da gasolina. Então, essas são as faixas de destilação geralmente do petróleo, né? Então, se a gente tiver um ponto de ebulição abaixo de 20, nós temos hidrocarbonetos variando de 1 carbono a 4 carbonos, que nós conhecemos como o gás natural, metano, etano, butano, propano, né? De 20 a 60, que são geralmente carbonos entre 5 e 6, que são pentano e hexano, é o éter de petróleo e solventes de laboratório. De 60 a 100 seria hexano, heptano, também solventes de laboratório, porém um pouco mais pesados, com ponto de ebulição maior. De 40 a 200, que varia de C5 a C10, nós temos a gasolina, lembrando que o isooctano está aqui no meio, que é o C8. De 175 a 325, nós temos o querosene, que varia de C12 a C18. E, terminando aqui, de 250 a 400, nós temos o diesel, tá? Que pode ter, na presença de hidrocarbonetos de C12 a maior. Depois nós temos os líquidos não voláteis, que são conhecidos como as graxas e lubrificantes. E depois os sólidos não voláteis, que é a última etapa ali do processo de refinamento, que tem mais de átomos, hidrocarbonetos com mais de 20 átomos de carbono, que daí são parafinas, asfalto, enfim. Como que é essa forma dos alcanos, né? Todos os átomos de carbono que estão na hibridização do tipo sp3, que são os carbonos, os átomos de carbono estão na forma tetraédrica, como nós já vimos. A forma mais estável de representação desse tipo de átomo de carbono em 2D, né, ou no plano, é na forma de zigue-zague. Então, nós vamos sempre representar os alcanos dessa forma aqui. Por exemplo, o butano, 1, 2, 3, 4 átomos de carbono, sempre na forma zigue-zague. Pentano, 1, 2, 3, 4, 5, né, pente de 5, então sempre na forma zigue-zague. Quando nós temos os alcanos ramificados, nós também temos que deixar eles nessas formas aqui. Por exemplo, o isobutano, que tem
o bute de 4 carbonos, então nós temos 1, 2, 3 e 4 carbonos, e o neopentano com 5 átomos de carbono, 1, 2, 3, 4 e 5 átomos de carbono. Claro que nós podemos variar a estrutura desses ligantes, nesses átomos de carbono, que nós chamamos isso de isomeria, né? No caso, isômeros constitucionais. Eles aumentam de acordo com o número de átomos de carbono. Por exemplo, se nós tivermos um alcano com a fórmula molecular C4H10, nós podemos ter 2 isômeros constitucionais. C5H12, 3. C6H14, 5. O que isso significa? Que nós podemos desenhar 5 moléculas diferentes, né, de alcanos, respeitando essa fórmula molecular aqui. Claro que isso aumenta de uma forma muito grande se a gente aumentar os átomos de carbono. Por exemplo, em C40H82 nós temos mais de 62 trilhões de possibilidades de desenhos de alcanos diferentes. Aqui essa tabela é bem interessante porque eu apresento para vocês os isômeros do hexano. Nós vimos no slide anterior, vou voltar aqui, que o hexano ele tem 5 formas diferentes, certo? Quais são essas 5 formas? São representadas aqui, ó. Todas elas respeitam essa fórmula molecular de C6H12. E olha, as propriedades físicas deles também são diferentes, né? Tanto o ponto de fusão quanto o ponto de ebulição, que aqui é melting point, que é ponto de fusão, e aqui é boiling point, ponto de ebulição. A densidade também ela varia consideravelmente, né? E o índice de refração também varia. Por que essas propriedades físicas elas variam de acordo somente com a conectividade dos átomos de carbono? Porque lembra que eu falei que o que mantém os alcanos próximos geralmente são as forças de Van der Waals e as forças de London. Então, se nós temos aqui o hexano na forma linear, nós podemos ter um outro hexano na forma linear muito próximo dele e eles interagindo. No caso desses outros, onde nós temos metilas aqui, dificulta a aproximação dessas outras moléculas, fazendo com que geralmente eles tendem a ser mais líquidos ou mais gasosos, ou seja, pontos mais baixos de fusão e ebulição. Ponto de fusão e ebulição dos alcanos seguem o tamanho, né? Então boiling point é ponto de ebulição, né? Quanto maior o tamanho do alcano e do ciclo alcano, maior o ponto de ebulição, e o ponto de fusão também segue a mesma característica, né? O ponto de fusão ele aumenta de acordo com o aumento do número de átomos de carbono. Nós podemos ver aqui dos isômeros do hexano, né? Então, quem tem o maior ponto de ebulição é o N-hexano normal, né? O totalmente linear, porque ele permite que outras moléculas de hexano cheguem muito próximas dele, então o que aumenta a força, então aumenta o ponto de ebulição. Agora que nós vimos algumas características estruturais dos alcanos, vamos entrar na rotação das ligações químicas, né? Dois grupos ligados por uma ligação simples, eles podem girar, né? A ligação simples do carbono sp3, ela permite essa rotação dessa ligação simples, o que a ligação dupla e tripla não permitem. Então nós temos 3 definições aqui. Conformações, que são fórmulas moleculares temporárias resultados de uma rotação de uma ligação simples. Conformero, cada possibilidade de conformação, e análise conformacional, na verdade, é uma área da química orgânica que se preocupa com a posição espacial de determinadas moléculas. Dentro da análise conformacional, o primeiro conceito que nós vemos é a projeção de Newman. O que essa projeção de Newman ela nos fornece? Ela nos permite analisar a rotação, os conformeros dentro de uma rotação de uma ligação carbono-carbono. Por exemplo, esse composto aqui, nós temos um carbono aqui e outro aqui.
esse olhinho que está desenhado aqui, ele está representando o que? Nós estamos observando essa molécula por esse lado. Então, se nós estamos observando a molécula por esse lado, essa parte daqui, ela é a parte da frente. Então, o hidrogênio em cima, o etil para a direita e o cloro para a esquerda. A parte de trás, nós comumente desenhamos um círculo representando esse bloqueio de visão desse átomo de carbono aqui. Então, aqui o OH ele está no plano, a metila está para a esquerda e o hidrogênio está para a direita. Quando nós colocamos a parte da frente sobre a parte de trás, nós temos a projeção de Newman, né? Que nós avaliamos a rotação desses ligantes nessa ligação carbono-carbono. Então, basicamente é o seguinte, se a gente olhar em 3 dimensões, nós estamos olhando o átomo, uma molécula nesse sentido aqui, né? Então, na verdade, você também pode olhar pelo outro lado, só que daí você tem que respeitar as posições da frente e de trás. E aí, você pode observar algo parecido com isso aqui, que é a projeção de Newman, né? Essa projeção de Newman, ela nos ajuda a entender os ângulos de ligações. Por exemplo, o ângulo de diedro, que nós chamamos aqui, entre o átomo HA e o HC, é de 180 graus, como nós podemos ver aqui. O HA seria esse daqui e o HC seria esse, certo? E entre o HA e o HB é apenas 60 graus. Quem que são? São esses dois aqui, ó. HA e HB é apenas 60 graus. Então, analisando as posições de conformeiros, nós temos isso daqui. Nós temos 3 possíveis posições. Se os grupos mais volumosos da parte da frente e da parte de trás estiverem 180 graus entre eles, ou seja, mais distante possível entre eles, nós chamamos isso de conformação anti. Se eles estiverem 0 graus entre eles, ou seja, o mais volumoso da frente está exatamente 0 graus em cima do mais volumoso da parte de trás, nós chamamos de uma conformação eclipsada. E qualquer outras conformações entre a eclipsada e entre a anti, nós chamamos de gauge. Então, nós vemos da seguinte maneira aqui. Se nós tivermos os dois hidrogênios aqui no plano, por exemplo, esse está no plano para cima e esse está no plano para cima, nós temos 0 graus de ângulo entre esses dois hidrogênios. O ângulo de diedro é 0 graus, então a conformação eclipsada do etano, nesse caso, é 0 graus, né? Se acaso esse hidrogênio de trás estivesse aqui na posição de baixo, nós teríamos uma conformação anti do etano. Então nós temos basicamente isso daqui, tá? A posição anti, ela é sempre uma posição de menor energia, né? Então, Stadier é uma posição anti, e a posição eclipsada é uma posição de maior energia. Então, tem uma diferença de 12 kJ por mol no caso do etano aqui. O que faz com nós concluirmos que a posição eclipsada ela é muito mais estável, então ela existe em maior tempo do que a posição eclipsada. Não que a posição eclipsada não possa existir, mas que a posição anti ela é favorecida. Agora, quando a gente analisar o butano, né, por que butano? Né, nós temos carbono, 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 4. Né? Nesse caso aqui, essa metila está no plano para cima e essa metila está no plano para baixo. Então nós podemos ver que o butano, na projeção de Newman, ele está exatamente na posição anti, né? Que é uma posição muito estável para o butano. Quando nós falamos de alcanos cíclicos, nós temos que desenhar por exemplo, do ciclo hexano, nós temos que desenhar ele na forma de cadeira, que é a forma de conformação mais estável. Por que quando a gente transforma essa visão 2D para 3D, ele fica dessa forma? Porque, apesar de ele ser cíclico, ele respeita o desenho zigue-zague do átomo
dos átomos de carbono com hibridização do tipo sp3. Claro que essa cadeira ela é flexível, então ela pode se contorcer dessa forma aqui menos estável, conhecida como barco. Basicamente, esse carbono aqui, ele se contorceu, essa parte da molécula se contorceu para baixo e ficou na forma de um barco, nesse caso um barco invertido, né? O problema das conformações barco é que elas são de menores energias, porque o hidrogênio que está aqui na posição 1, ou qualquer substituinte que esteja na posição 1, ele interage de forma, tem uma interação estérica, né, um impedimento estérico entre o substituinte da posição 4, ou seja, o substituinte da posição 1 está muito próximo do substituinte da posição 4, e isso causa um impedimento estérico afetando a estabilidade energética da molécula. Então nós temos um diagrama de energia. Esse diagrama de energia ele é muito interessante porque ele mostra que as conformações em cadeira, né, chair, cadeira, são as conformações mais estáveis do ciclo hexano. Nós temos as conformações barco, que tem uma estabilidade não tão boa assim. Depois nós temos o barco torcido, né, que são essas duas conformações, e a conformação de meia cadeira, né, nós temos que ela é a conformação mais energética, ou seja, se nós virmos um ciclo hexano, se nós pudéssemos ver um ciclo hexano, nós viríamos ele a maior parte do tempo na conformação cadeira e na menor parte do tempo na conformação de meia cadeira. Com relação aos substituintes dessas conformações cadeira, no caso do ciclo hexano, nós temos dois tipos de substituintes, tá? Os substituintes que ficam na posição equatorial e os substituintes que ficam na posição axial. É muito importante vocês aprenderem a desenhar certinho essas posições dos substituintes nas posições equatoriais e as axiais. Começando a explicação pela axial, ela é muito mais simples, porque é somente para baixo e para cima as posições dos substituintes, né? A posição equatorial, eu costumo falar para os meus alunos que é a continuação do desenho. Por exemplo, como que nós sabemos que esse hidrogênio está exatamente nessa posição, dessa forma equatorial? É a continuação do desenho. Então, se é para baixo, para cima e para baixo, então você coloca esse hidrogênio para baixo. E esse daqui, como é que nós sabemos que é a continuação do desenho? Para cima, para baixo e para cima. Notem que se a gente repartir essa molécula ao meio, né, os hidrogênios que estão do lado direito, eles sempre tendem a ir para o lado direito, e os hidrogênios que estão do lado esquerdo sempre tendem a ir para o lado esquerdo. Então é bom vocês praticarem um pouquinho, né, o desenho dessas posições equatoriais e axiais, tá bom? Com relação à conformação axial, ela geralmente é a menos estável, né? Por quê? Quando nós temos um grupo muito volumoso na posição axial, esse grupo muito volumoso ele interage com os outros substituintes das outras posições axiais, tá? Que nós chamamos as interações 1,3 de axial, né? Então ocorre um impedimento estérico aqui, desestabilizando a molécula. Por exemplo, eu vou dar um exemplo bem interessante aqui na forma dessa tabela, né? Se nós tivermos um grupo volumoso na equatorial e um grupo volumoso na axial, supondo que esse grupo, no primeiro caso, seja flúor. O flúor ele não é um átomo muito grande, então 60% ele prefere ficar na equatorial e 40% ele prefere ficar na axial. No entanto, quando a gente aumenta o volume desse G, né, nós vamos para uma metila, que ele, em questões de volume é muito maior que o flúor, 95% das moléculas se encontram na forma equatorial. Se nós aumentamos para isopropila, 97% encontra-se na forma equatorial e apenas 3% na forma axial. E a tercbutila, que é um grupo muito volumoso, 99,9%
99,99%, mais do que isso, se encontra-se na forma equatorial e uma pequena proporção na forma axial. Então, resumindo, é o seguinte: se a molécula de cadeira do ciclo hexano tiver um grupo volumoso, o grupo volumoso sempre vai preferir ficar na equatorial. Nós também temos as definições aqui no ciclo alcanos de cis e trans. Vocês lembram lá das questões de cis e trans de alcenos, né? Aqui, basicamente, a gente leva o mesmo conceito, né? Cis significa do mesmo lado, ou seja, os substituintes de maior prioridade estão do mesmo lado, e trans, os substituintes de maior prioridade estão de lados opostos. Quando eu falo prioridade, é número atômico, ou seja, quem tem o maior número atômico? Carbono ou hidrogênio? Carbono. Então esse aqui tem maior prioridade. Quem tem um número aqui também é o carbono, maior número atômico. Então as duas prioridades estão do mesmo lado, por isso que é cis. Que vale também a mesma definição para o trans e cis 2 de cloro ciclobutano. Quando eu falei das posições axiais e equatoriais dos grupos volumosos, nós temos esse exemplo aqui, por exemplo, o 1,4 de metilciclohexano, né? Quando nós temos as duas metilas trans e elas estão na posição axial, a estabilidade dessa molécula é muito menor do que a trans de equatorial, porque os grupos volumosos estão na equatorial. Quando está na axial, lembra-se que esses grupos volumosos eles interagem com essas posições axiais daqui, fazendo com que nós desestabilizamos a molécula. Por isso que a posição de equilíbrio aqui das setas ela tende para a direita, tá? Porque os grupos volumosos eles sempre preferem ficar na equatorial, favorecendo esse tipo de conformação, tá? Nós também temos o cis. No caso do cis aqui ele é bem interessante porque se o cis nós temos na posição 4, um sempre vai estar na equatorial e outro vai estar na axial, e se nós desenharmos a outra conformação dessa molécula aqui, um sempre vai estar na axial e outro sempre vai estar na equatorial. Se os dois grupos volumosos são iguais, e um está na axial e outro está na equatorial, e depois também outro está na equatorial, outro está na axial, nós não temos diferença de estabilidade dessas moléculas, ou seja, 50% prefere estar assim e 50% prefere estar assim, nós não temos diferença energética. No entanto, quando os grupos volumosos eles são diferentes, no caso aqui do cis-1-tercbutil 4-metilciclohexano, nós temos na posição 1 um tercbutil e na posição 4 uma metila, né? Claro que essas conformações elas se interconvertem, tá? Por que essa conformação aqui, olha, percebem na forma do equilíbrio da reação? Por que essas conformações da esquerda elas são mais estáveis? Porque o grupo mais volumoso está na equatorial. Se a gente comparar esse outro conformer, o grupo mais volumoso está na axial. Por isso que essa conformação é menos estável quando comparada com essa. Então lembre-se, sempre o grupo mais volumoso de uma conformação cadeira, ele sempre vai preferir ficar na posição equatorial. Nós também temos os biciclos, que eu não vou entrar em muitos detalhes, e os policíclicos, eles também têm conformações cis e trans, né? Vocês podem ver aqui os dois hidrogênios estão para cima do plano, então são cis, e aqui um hidrogênio está para cima e outro hidrogênio está para baixo, eles são trans. Se a gente fosse desenhar as conformações de cadeira para esse, seria assim, e a conformação de cadeira para esse seria assim. Nós temos os policíclicos também, né? Eu só vou dar alguns exemplos para vocês aqui: o adamantano, o cubano e o prismano, e também os famosos C60, que são conhecidos como Buckminster's fullereno, ou basicamente popularmente conhecidos como fullerenos, né? Quem descobriu essa molécula aqui ganhou o prêmio Nobel, tá? E recentemente essa molécula também foi descoberta no espaço interestelar.
Então, basicamente, de conformação de compostos orgânicos, de alcanos, era isso. E na próxima aula nós iremos começar os conceitos de estereoquímica, ok? Muito obrigado pela atenção.